Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor traga sobre a tua vida o melhor aqui dessa terra. E que vitória na tua casa, no teu casamento, nos teus negócios, nos teus projetos, em tudo que diz respeito a você, aconteça. Senhor, Tu és o Deus que dá vitória. Tu és o Deus que transforma, que abre caminhos, que faz com que as coisas aconteçam segundo o Teu querer. Por isso, Pai, libera do Teu favor, tira pessoas de dívidas, tira pessoas de más negociações, tira pessoas, Pai, daquilo que é cilada, daquilo que vem do inimigo para tentar, Senhor, tirar dela, para tentar roubar dela daquilo que pertence ao Teu propósito. Por isso, Pai, abençoe essa vida, abençoe sua casa, abençoe tudo que ela tem orado e que ela tem colocado diante de Ti, no nome de Jesus. E nós oramos também para que pessoas que estão pedindo ao Senhor uma sabedoria especial para resolver um problema, uma sabedoria para lidar com algo dentro de casa, no seu casamento, nas suas finanças, que essa sabedoria do céu venha sobre essa pessoa. Ajude-a, Pai, a resolver. Dê a ela a inteligência emocional, dê para ela a visão do futuro, mostra para ela o que ela precisa fazer hoje para que ela caminhe na tua direção e na tua voz. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aí junto agora com você, compartilhando de uma palavra profética, de uma palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre lembre-se do que Deus já falou para você. Traga a memória, traga a memória o que Deus tem falado. Eu nunca esqueci das coisas que me marcaram, que Deus falou comigo. Tem coisas pontuais ao longo da nossa vida que Deus fala com a gente, que jamais a gente esquece. Eu tive pelo menos 3 momentos da minha vida que Deus falou muito forte comigo. A primeira vez foi quando Deus me chamou para o ministério. Eu senti Deus falando fortemente comigo que eu precisava abandonar os meus projetos pessoais para agarrar o projeto dele. A segunda vez que ele falou para mim que eu tinha colocado o meu ministério pastoral à frente do meu ministério profético. E a terceira vez que isso também foi muito forte, que Deus falou comigo e que me marcou, foi que havia mais de Deus para a minha vida. Havia mais de Deus para a minha vida. Essas 3, isso são só 3 que estou falando rapidamente aqui para vocês, mas houve muitas vezes que Deus falou comigo. Mas essas 3 me marcaram. E toda vez que eu ouvi Deus, minha vida mudou. Deu um salto, sabe? Deu um salto. Acelerou as coisas. Houve mudanças, houve transformação. Foi para o melhor. Então eu acredito muito que você tem que dar ouvidos ao que Deus te disse. Você precisa dar atenção ao que Deus te disse. Porque o que Deus te falar vai mudar a tua vida. Entendeu isso? O que Deus te falar vai mudar a tua vida. E claro, não basta você só ouvir. Como diz a palavra de Deus, nós não podemos ser ouvintes esquecediços, mas cumpridores da palavra. Deus falou, movimenta. Deus falou, te mexe. Isso para mim é muito sério. É muito sério quando nós ouvimos o que Deus ele fala conosco. Mas antes de eu entrar aqui nessa palavra, que eu estou até ansioso de compartilhar essa palavra com você, eu quero dar um testemunho maravilhoso que eu recebi da Cirlei. E ela escreveu assim: Deus lhe usou 2 vezes para falar comigo. Em janeiro desse ano eu fui diagnosticada com câncer de mama. Chorei por 7 dias e 7 noites. É difícil. Tomada pela angústia e pelo medo.
No 7º dia me ajoelhei chorando e falei: Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo comigo, mas não permita que eu sofra e que a cirurgia aconteça logo. No mesmo instante, senti a presença de Jesus. Em 20 dias fiz a cirurgia, na maior paz, e não senti dor na recuperação. E para a glória de Deus, não precisei fazer nem rádio, nem químio. Agradeço por tudo, que Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Glória a Jesus, Sirlei! Jesus é maravilhoso! Deus faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. E não esqueça do que está escrito na palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Como você disse, 7 dias chorando, de manhã e de noite, mas a vitória veio. Valeu a pena orar, valeu a pena buscar a Deus, valeu a pena ter fé que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo muda circunstâncias. Amém? E você que está aqui me ouvindo nessa oração, escreve aqui nos comentários: vale a pena orar. Escreve aí: vale a pena orar. Eu quero começar com um texto da Palavra de Deus, que é 2 Coríntios 1:20, que diz: pois em Cristo cada uma das promessas de Deus é sim. Por essa razão, por meio dele, dizemos amém para a glória de Deus. Todas as suas promessas são sim. O que Deus disse vai acontecer. Ele não muda de opinião. Deus não tem altos e baixos. Ele não é instável. Não, Deus não é instável. Então, tudo o que ele disse é sim. Vai cumprir. Se ele falou, é que vai acontecer. Talvez você diga: eu não sei como isso vai acontecer. Deus vai dar o seu jeito. Porque se ele abriu um caminho no meio do mar, ele pode inaugurar um caminho novo para você. Ele pode começar algo que nunca foi feito ainda, que nunca foi pensado antes. Ele pode abrir um cargo novo para você. Ele pode lhe dar uma ideia que vai mexer com a sua história, que vai mexer com o seu destino. Por que não? Nós temos que crer nas possibilidades divinas. Quando você entra nessa dimensão de fé e de milagres, onde tudo é possível, onde não existe limites, onde não existe dificuldades, onde você acredita que Deus é criativo, que Deus é todo-poderoso, você sabe que nada pode impedir o agir de Deus. Lembre-se do que Deus disse: todos nós temos promessas que Deus colocou no nosso coração. Todos nós, eu e você. Eu guardo promessas que Deus fez a mim. Eu não sei como essas coisas vão acontecer, mas eu sei que acontecerão. E olha como é um absurdo até a gente pensar algumas coisas, mas tem coisas que foi profetizado para mim, que eu dizia assim: puxa, mas isso a pessoa falou do coração dela, porque isso é uma coisa muito grande, é impossível de ser alcançado, está numa prateleira muito alta, eu não cheguei aí ainda. Mas esses dias eu comecei a orar, e eu comecei a dizer a Deus: Deus, o Senhor pode realizar as suas promessas, o Senhor pode fazer muito mais do que eu penso, o Senhor pode surpreender a mim, a minha família, porque se você parar por um minuto para pensar tudo que Deus já fez na sua vida, você vai, acreditar em qualquer coisa que Deus falar para você, porque Deus já fez tanto impossível. Foram tantas situações difíceis que Ele lhe tirou, Ele lhe abençoou tanto, muito mais do que você imaginou. Quando que eu imaginava que eu poderia escrever um livro? Quando que eu iria imaginar isso? Quando que eu iria imaginar que eu estaria na televisão? Quando que eu iria imaginar que a igreja que eu e a minha esposa começamos em São Paulo se tornaria uma igreja de multidões? Uma igreja gigante? Nós começamos uma igreja para congregar. Tanto que, nós não cuidamos de nada, nem de administração, nem de financeiro, nem de nada, tudo com outras pessoas. Não recebemos nada da igreja, estamos ali, E Deus sempre nos surpreendeu.
Nós pensávamos em uma coisa pequenininha, sabe? Nós pensávamos que teríamos um grupo de pessoas adorando a Deus, servindo a Jesus, e teríamos ali bons amigos, iríamos criar os nossos filhos, e a igreja seria assim, uma igreja pequenininha. Mas as pessoas começaram a vir, e se tornou uma igreja de multidões. Não foi uma coisa pensada ou projetada. Quando eu fui para São Paulo, eu não pensei, sabe, que eu iria entrar na televisão. Eu pensava que era uma mera instrução de Deus, e Deus fez coisas maiores, muito maiores do que eu imaginei. Então eu acredito que o Deus que me surpreendeu até aqui pode me surpreender ainda no futuro. Segura essa palavra aí, porque eu senti Deus nessa palavra. Eu senti muito forte, sabe, nisso que saiu da minha boca agora. Eu creio que foi o Espírito Santo. E escreve aí nos comentários: o Deus que me surpreendeu no passado vai me surpreender no futuro? Isso é forte, eu vou até anotar depois. Porque eu creio que é uma palavra profética para a sua vida. O Deus que te surpreendeu no teu passado vai te surpreender no teu futuro. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Aleluia! Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Aleluia! Você crê nessa palavra? Eu sinto Deus aqui nessa palavra. Se você andar com Deus, não tem como você retroceder. Quando demora, quando nos decepcionamos, o relatório médico não está melhorando, pensamentos negativos começam a tocar cada vez mais alto dentro da nossa cabeça e pensamos: nunca vai dar certo, nunca vamos ficar bem, nossa família nunca vai ser restaurada. Esses pensamentos contrários, eles não podem competir com aquilo que Deus te disse. O que Deus te disse tem que superar esses pensamentos. Porque sempre o inimigo vai tentar distrair você do que Deus falou. Distrair você do propósito. Distrair você daquilo que Deus está trabalhando. Eu sei que o que Deus diz é mais poderoso do que o que o inimigo diz. O que Deus diz é mais poderoso do que a tua mente acha, o que você supõe é muito mais poderoso. Muitas vezes deixamos esses pensamentos afogar o que Deus falou conosco. Não deixa isso acontecer. Não deixa o diabo ter esse gostinho. Não deixa o inimigo, ele, de alguma maneira, sabotar você desse jeito. Se você vai permanecer na fé, você tem que lembrar do que Deus disse. Por isso, voltemos às promessas. O que Deus disse? No meu momento de dor, a palavra que me veio, qual que foi? O que Deus disse que vai fazer na minha casa? Aquela palavra daquele profeta que foi liberada para a minha vida, aquela palavra que diz que Deus estaria fazendo uma coisa nova. Eu creio nas coisas novas. Eu creio que Deus me surpreenderá no meu futuro. Eu creio que Deus, Ele fará muito além. Eu creio que Deus me abençoará de um tamanho gigantesco. Por isso, pode não acontecer no nosso horário ou na maneira que pensamos, mas o que Deus prometeu está a caminho. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários: o que Deus prometeu está a caminho, está vindo. Vem, vem, vem para mim, porque Deus disse. Lembre-se do que Deus disse. Mesmo na fome, você terá mais do que suficiente. O que quer que você toque vai prosperar, vai ter sucesso. A economia não é a sua fonte, Deus é a sua fonte. Você está conectado. Eu tenho dito e profetizo isso. Há uma linha de abastecimento que nunca secará. Qual que é essa linha de abastecimento? Deus. Deus é a minha fonte.
Deus é a fonte do meu ministério. Deus é a fonte da minha vida. Deus é a fonte dos meus negócios. Deus é a fonte da minha casa. Deus é a fonte da minha família. Deus é a fonte. Você crê nisso? Sempre há algo tentando roubar a semente da palavra de Deus no nosso coração. Mas Jesus disse em João 11:40, não vos disse que se crerdes, verás a glória de Deus. A glória de Deus vem em forma de muitas coisas. Ela pode vir em forma de uma cura. Ela pode vir em forma de uma resposta. Ela pode vir em forma de uma solução incrível. Ela pode vir em forma de ajustes. Ela pode vir em forma de alívio para a alma. A glória de Deus, ela vai se manifestar porque a glória, ela é maior do que pensamos. Deus tem você e eu na palma de suas mãos. Ele não te trouxe tão longe para te deixar. Essa perda, o rompimento, sim, é doloroso, mas não impediu o seu destino. Deus tem um novo começo para você. Ele está prestes a abrir novas portas, trazer novos relacionamentos. Você ainda não viu seus melhores dias, mas você verá. Você ainda não viu seus melhores dias, mas ainda verá. A razão pela qual o inimigo está lutando com tanta força, com tanta brutalidade contra você, é porque existe algo incrível no seu futuro. Você crê? Você crê nessa palavra? Eu creio. Por isso, você está prestes a ver a bênção, o favor, a influência como você nunca viu. Agora, não deixe mais que os negativos o mantenham onde você está. Comece a lembrar o que Deus disse. O que Deus tem dito para você. O que Deus tem dito para você. É isso. Comece a louvar a Deus com essa palavra. Comece a adorar com essa palavra. Declare essa palavra em oração. Quando as coisas apertarem para você, você vai dizer assim: Deus disse que a abundância está sobre mim. Deus disse que o novo tempo está sobre mim. Deus disse que fará coisas que eu nunca vi na minha vida. Então eu creio, é nisso. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega essa palavra como uma palavra profética para a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Essa é uma palavra profética para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo de defesa, de ataque. Também quero falar rapidamente dos meus livros, que têm abençoado a vida de muitas pessoas. Esse aqui é o livro Sonhos, onde nesse livro eu falo que Deus também fala através dos sonhos, sonhos proféticos. Talvez você seja uma pessoa que sonha bastante. Esse livro aqui vai te ajudar a entender os sonhos que são de Deus e os que não são de Deus. E esse aqui é o meu devocional, Café com Jesus. Muitas pessoas têm adquirido esse livro porque ele tem sido uma bênção. Aqui é o versículo bíblico, as direções para a tua vida, para o dia. Aqui uma oração para você fazer todo o santo dia comigo. E aqui você vai escrever a sua própria oração a punho. Olha que tremendo. Esse livro aqui vai te abençoar muito, ele vai enriquecer a tua fé, o teu emocional, a tua mente, vai trazer mudança de mentalidade. Eu tenho dito que muitos empresários, inclusive parceiros que eu tenho, eles têm adquirido esse livro para dar para os seus colaboradores. Você pode adquirir para dar para a sua família, para dar para pessoas, você vai ser muito abençoado. Amém? Muito bem. E eu também quero lhe convidar a se tornar aluno da nossa academia. Exatamente, temos uma escola online, onde 2 vezes por semana e 1 vez por mês eu tenho um evento especial dentro dessa academia, onde eu ensino. Eu ensino sobre Deus, ensino sobre intercessão, ensino sobre ouvir a voz de Deus, como aumentar o seu discernimento espiritual. E agora, junho, nós vamos ter um evento de quase 1 semana dentro da academia. Então, eu convido você a se tornar nosso aluno. Aqui na descrição do vídeo, você pode clicar no site da academia e hoje mesmo se tornar nosso aluno, tá bom? Eu também estarei em julho nos Estados Unidos. Junho, estarei em Roma e vai ser uma grande bênção. Eu tenho uma palavra para entregar
para os nossos irmãos lá em Roma. Eu estarei entregando essa palavra. As vagas da escola já foram fechadas, não tem mais vaga. E eu estarei em julho nos Estados Unidos. Se você mora nos Estados Unidos, está me ouvindo aqui ou tem amigos que moram lá e eles amam o profético, querem aprender mais, será um dia incrível. Vai ser uma oportunidade também nós nos conhecermos. Eu quero impor as mãos sobre você e lhe abençoar. Se você quiser participar desse evento, entre em contato com a minha equipe, certo? No meu site tem o contato da minha equipe. Entra lá no meu site e conversa com o meu pessoal, ok? Muito bem. E eu também quero lhe convidar amanhã, se Deus me permitir, às 9 da manhã, eu estarei na igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, esse domingo de Santa Ceia, eu estarei junto com os nossos irmãos e vai ser uma grande festa para a glória de Deus. Também hoje à noite eu estarei em Santo André. Hoje à noite eu estarei na Igreja Batista Central de Santo André, às 19 horas. E amanhã eu estarei na Igreja Jesus para as Nações, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Tá bom? Então, 2 dias intensos, hoje e amanhã, vai ser incrível, em nome de Jesus. E hoje, às 9 da manhã, nós vamos lançar, eu vou colocar um trecho de um podcast incrível que eu tive com um grande amigo meu, que vai ser uma bênção na tua vida aí, tá bom? Deixa eu declarar o Salmos 91 e compartilhe, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Seja um abençoador na vida de outras pessoas. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Amém? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração e quem não compartilhou essa oração, por gentileza, compartilha aí, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora para que haja vitória em todos os níveis na vida dessa pessoa. Traga transformação, libertação e mudança. Que vitória de Deus entre na família. Que vitória de Deus entre na vida dos filhos. Essa pessoa, Pai, que está tentando um concurso, essa pessoa que está tentando a aprovação ou a entrada nessa empresa, nós oramos agora para que ela tenha vitória, ela seja bem-sucedida nesse exame, nessa prova, que o Senhor a abençoe poderosamente no nome de Jesus. Oramos também, Pai, para que o Senhor abençoe a vida desse empreendedor, dessa empreendedora. Não importa se o negócio é pequeno ou se o negócio é grande, nós pedimos uma bênção especial sobre todos os empreendedores que estão aqui nessa oração hoje. Também oramos, Pai, em favor de cada pessoa que é um trabalhador, que é uma trabalhadora, que o Senhor dê forças, que o Senhor proteja a saúde, que o Senhor guarde de todo mal e que o Senhor conduza eles em paz e em segurança. Guarda, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída. Me guarda, inclusive, nas minhas viagens essa semana. Senhor, eu te peço,
Me guarda, Senhor, até São Paulo, me protege a mim, minha casa e tudo que estiver ligado a mim. Pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor e que a tua mão, Senhor, seja sobre nós. Nos colocamos diante de ti, nos rendemos a ti, Jesus. Nos rendemos à tua vontade e te pedimos, Pai, que o Senhor coloque uma cerca de proteção ao nosso redor e ao redor da nossa casa. Te pedimos espírito de sabedoria, de inteligência, de poder e de rompimento sobre a nossa vida. E oramos, Pai, para que haja um liberar do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Libera da tua graça, libera do teu poder, Papai. No nome de Jesus Cristo, pedimos que a operação do Espírito Santo venha sobre essa pessoa. Venha sobre essa casa, no nome de Jesus. Senhor, que a paz, a alegria, a prosperidade, a salvação entre nessa casa. E nós lembramos de tudo que o Senhor tem dito para nós. Por isso, Pai, cremos que o Senhor é quem nos guarda. Amém e amém. Se você recebe essa oração, compartilhe agora com teus contatos, com teus amigos nas tuas redes sociais. Às 9 da manhã, um podcast incrível aqui você vai receber. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que toda injustiça e maldade está sendo visitada pelo juiz de toda a terra. Oramos para que essa injustiça se converta em justiça. Oramos para que essa maldade se converta em bondade. Oramos pela restauração total, pela restituição total, tudo aquilo que foi tirado da tua vida injustamente, tempo que foi roubado, dinheiro que foi tirado da tua vida, que haja uma restituição total e completa na tua vida. Liberamos essa palavra e pedimos ao Senhor justiça nas portas. Senhor, libera a justiça nas nossas portas. Toda a oportunidade que nos foi tirada. Tudo aquilo, Senhor, que vinha para o nosso caminho, mas que foi tirado do nosso caminho, que o Senhor traga de volta. Que haja uma restauração total, uma restauração completa, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Antes de começar a liberar a palavra que eu tenho para você, eu senti algo no meu espírito. Algo que Deus falou comigo. E o Senhor me disse que quando Ele coloca um desejo no nosso coração, seja de fazer alguma coisa por alguém, de ajudar uma pessoa, de fazer uma oração por um desconhecido, devemos fazer. Porque a bênção sempre vem depois da obediência. As pequenas instruções que o Espírito Santo nos dá, elas podem conter mais milagres que nós imaginamos. Por isso, faça o que Ele falar ao seu coração. Se Ele falar ao seu coração de você perdoar alguém hoje, perdoe. Se Ele falar ao seu coração de mandar uma mensagem, sabe, de boa noite para uma pessoa, faça isso. Se o Espírito Santo colocar no seu coração que amanhã, segunda-feira, você tem que ligar para alguém, pedir uma oportunidade de trabalho ou de conversar para tomar um café com essa pessoa, faça isso. Faça o que o Espírito Santo falar ao seu coração. E claro, quando é Deus falando, nunca vai prejudicar a outra pessoa. Não vai prejudicar você também. Quando é Deus falando, a Bíblia diz que o que Deus fala é bom, o que Deus fala é honesto, o que Deus fala abençoa, certo? Dá força. Então, me veio esse sentimento no coração, sabe? Não é estranho para mim, porque eu gosto muito de estar atento ao que Deus está falando, mas eu senti forte isso de compartilhar com você, e agora eu comecei a fazer essa oração aqui, essa abertura de oração, e o Espírito Santo falou muito forte isso no meu coração.
sabe? Obedeça as pequenas instruções que Deus está dando, as pequenas instruções que Deus está falando. Amém? E você que está entrando aqui, hoje estamos no 7º dia desse propósito, para a glória de Deus. Amém? Estamos no 7º dia, estamos firmes nesse propósito. Você está firme? Escreve aqui nos comentários, estou firme. Libera essa frase profética, amém? E cremos que estamos firmes com os nossos pés na rocha, e a rocha é Cristo. A rocha é Cristo, a rocha do nosso sustento. Então escreve aí nos comentários, em nome de Jesus Cristo. Eu quero começar com um testemunho, o testemunho da Andiara, e ela escreveu assim: graça e paz. Eu tinha um processo desde 2016 que estava se arrastando, e durante uma campanha de oração o Senhor pediu destravar de Deus para tudo aquilo que estava parado. 2 dias depois o processo começou a evoluir, e em apenas 15 dias um dos valores que já estava em minha conta. Toda honra e glória a Deus, agradeço a Deus pelo seu ministério e estou sempre intercedendo por você. Obrigado, Andiara, e toda honra e toda glória a Jesus. Amém? Deus é fiel. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, vamos caminhar juntos. Também quero pedir para você ativar as notificações. Tem um sininho aí, certo? E você clica nesse sininho e ativa todas as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise. Tem muita gente que às vezes diz assim para mim: eu não vejo a hora que você entra, eu não fui avisado. Não é que não foi avisado, é que você não ativou as notificações. Então tem um sininho aí que é importante você ativar para você não perder as orações. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, e essa palavra eu creio que quando Deus fala, eu tenho que dar resposta. E uma pessoa me fez uma pergunta, e a pergunta que essa pessoa me fez é: por que deixar as pessoas irem? Porque a bem da verdade é que a gente quer que ninguém saia da nossa vida. Não é assim? Então a gente quer que amigos permaneçam, sociedades permaneçam, lugares que a gente vai, a gente quer que seja sempre a mesma coisa, e as coisas mudam. Não porque às vezes as pessoas mudaram, às vezes elas mudam, mas às vezes é Deus querendo te levar para uma nova estação, certo? E quando Deus quer te levar para uma nova estação, inclusive eu falei sobre isso hoje, eu falei um pouco sobre isso na minha ministração que eu trouxe na igreja. Eu falei sobre quando Deus quer nos mudar de estação. Quando Deus quer nos mudar de estação, Ele começa a tirar algumas pessoas da nossa vida. Ele nos muda de mesas. Ele começa a fazer algumas mexidas na nossa vida que a gente até tem dificuldades de entender, sabe? O porquê que Deus está movimentando as coisas dessa maneira. Mas eu digo para as pessoas: deixa que vá, e um problema vai embora junto. Tem coisas que a gente tem que deixar aí e o problema vai embora junto. A Bíblia nos diz em 1 João 2,19, eu amo esse versículo porque diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, isso é forte. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Não fui eu que escrevi isso. Foi o apóstolo do amor, o apóstolo João. E ele estava dizendo: vocês estão tão apegados a uma pessoa que saiu, a alguém que saiu, sabe, do convívio de vocês, mas o que vocês não estão vendo é que essas pessoas nunca estiveram com vocês. E sabe por quê? Porque se eles estivessem com vocês, eles nunca teriam saído da vida de vocês. Eu sei que isso, gente, é algo forte, muito forte, porque a gente não aceita a despedida das pessoas. A gente não aceita que alguém saia da nossa vida. E
e ficamos tristes, ficamos decepcionados e pensamos, não temos amigos. Na verdade, você tem amigos, você tem pessoas próximas de você, mas você também tem que compreender uma coisa, que Deus faz essas mexidas na sua vida justamente para que você não fique dependente. Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo, sabe? Muitas vezes eu conheço tanta gente, sabe? Hoje eu conheço pessoas no Brasil, pessoas fora do Brasil. Conheço grandes políticos, não só do Brasil, mas de fora do Brasil. Conheço embaixadores, conheço CEOs de grandes empresas, até internacionais. Tenho, sabe, pessoas lá da cidade onde morei, né, da cidade onde vivi, pessoas que são conhecidas, amigos, pessoas próximas, sabe? Mas sabe o que Deus tem me mostrado? Que grande parte da nossa vida a gente vai viver só com a nossa família. Porque tem gente que gosta de viver sempre com a casa cheia. Eu sou uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para uma amizade. Então, assim, em qualquer lugar que eu tiver, rapidinho eu faço um amigo, né? Conheço uma pessoa, já me conecto rápido. Isso é uma graça que Deus me deu em qualquer lugar que eu vou. Mas nesses últimos tempos, Deus tem me ensinado que existem momentos onde Deus quer que você cultive mais, não os relacionamentos de longe, mas os relacionamentos mais próximos de você, que é você e a sua família, você, sua esposa e seus filhos. Porque a gente quer ser amigo de todo mundo e Deus ensina pra gente que não tem como ser amigo de todo mundo. Tem gente que nunca vai gostar de você. Você pode até querer, sabe, a amizade daquela pessoa, mas ela não vai ser sua amiga. Porque há pessoas que olham muito, sabe, para a questão do o que o outro pode fazer por mim. Então, se ela vê que você não pode fazer nada por ela, então ela vai se afastar de você. Tem gente que é assim, não consegue ser amigo por ser amigo. A pessoa quer ser amigo para ter alguma vantagem, para ter alguma coisa, quer ter uma barganha, quer fazer algum tipo de troca com você, certo? E Deus tem me ensinado que muitas vezes Ele afasta algumas pessoas da nossa vida, porque Deus quer que a gente cultive os relacionamentos e as amizades mais de perto, começando pela sua própria família, pelas pessoas com quem você trabalha todos os dias e sabe, às vezes uma pessoa que está distante de você, você não vai ter uma grande amizade com ela, mas você não vai deixar de ser amigo dela. Você não vai deixar de ter uma proximidade dela. Você pode até ter uma proximidade. Agora, entenda, quando alguém sai totalmente da sua vida, quando alguém se afasta, como disse João aqui, é porque nunca foi com você. Nunca foi com você. É por isso que não lutou por você. É por isso que quando você enfrentou uma injustiça, essa pessoa não deu cara a tapa por você. Porque ela nunca foi com você. Ela estava com você por uma aliança. Ela estava com você por algo que você poderia dar para ela. A partir do momento que ela viu que não podia ter nada de você, ela simplesmente se afastou. E tem relacionamentos que são assim. Só que eu quero que você entenda que quando Deus afasta alguém da nossa vida, duas coisas boas podem acontecer. Primeiro, a paz voltar a reinar na sua vida. Porque às vezes tem um incômodo que a gente não tem a origem, a explicação daquele incômodo. Por que eu estou incomodado com isso? Por que parece que está sempre faltando alguma coisa na minha vida? Por que eu estou angustiado? Bem, às vezes isso é porque você não está vendo o que está lhe atacando. Você não está vendo, sabe, o que está no seu meio, o que está contra você, mas que você acha que está com você. Então, quando algumas pessoas saem da nossa vida, o problema vai embora também. Então, tem coisas que tem que sair da nossa vida para o problema sair também. Tem gente que não deveria estar na nossa vida.
E às vezes é a gente que está prendendo, que está segurando, que não está deixando aquele assunto embora, que não está deixando aquela pessoa embora. Deixa que vá, deixa que siga o caminho, porque Deus está querendo lhe levar para uma nova estação. E às vezes não é só referente a você. Não podemos ser egoístas e pensar que é só referente a nós, às vezes é referente até a outra pessoa. Porque às vezes Deus tem um plano melhor para ela, né? Deus tem um caminho melhor para ela e a gente quer segurar com a gente. Mas Deus quer que a pessoa vá. Por quê? Porque Deus vê o lado dela também. Então vai ser bom para você, vai ser bom para ela. E a segunda coisa, Deus, quando tira algumas pessoas da nossa vida, Ele também vem com novas promessas, vem com novas estratégias, Ele vem com novas coisas para a nossa vida. Então, sempre que existir movimentações na nossa vida, sempre que existir movimentações, vai haver também o novo de Deus. Então as movimentações são sinalizações do novo de Deus. Eu falei isso, inclusive, no culto hoje pela manhã e gostaria que você assistisse essa palavra, porque, sabe, ali são sinais claros de que Deus está trazendo uma coisa nova para a nossa vida. Então essas movimentações, você diz assim, meu Deus do céu, que monte de coisa que mexeu aí na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é que Deus está clareando o teu caminho. Deus está mostrando, sabe, que uma coisa nova vai entrar na sua vida. Deus está mostrando que algo bom vai acontecer. Deus está movimentando as coisas na tua vida e glória a Deus por isso. Aleluia. A justiça já começou a acontecer. A justiça já começou a acontecer. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Deixo essa instrução para você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero também falar um pouco dos nossos programas de televisão. De segunda a sexta eu estou na Bandeirantes, às 5h45 da manhã. E todo sábado eu estou às 10 da manhã na Rede TV. E se você quiser ser um parceiro do nosso ministério, se você quiser se aproximar e até mesmo fazer parte dessa nobre missão, então que Deus te abençoe e muito obrigado. Você pode ir lá no meu site e ver como você pode ser um parceiro ou entrar em contato com a minha equipe. E como eu disse, que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Nossos programas são sustentados por nós e pelos nossos parceiros. Nós decidimos, quando eu entrei na televisão, eu tomei uma decisão que eu não iria pedir recursos para a igreja, certo? Tudo iria ser mantido por mim e pelos meus parceiros. E esses parceiros, alguns são empresários, na verdade muitos são empresários, mas muitos também não são. São pessoas que Deus colocou elas numa posição de serem parceiros e de serem abençoados por Deus. É Deus quem vai abençoar, não é eu, é Deus que vai abençoar. Eu só posso agradecer, mas é Deus que vai abençoar. Então, se Deus está falando ao teu coração de você me ajudar nessa empreitada, desejar que o Senhor te enriqueça em tudo, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero declarar o Salmo 91 e se você ainda não conhece esse livro aqui, ó, Café com Jesus, adquira lá no meu site, é um devocional, uma palavra para cada dia, inclusive tem algumas livrarias, você pode até pedir, mas se você quiser que a gente mande direto para sua casa, vai lá no meu site e o nosso pessoal vai mandar esse livro aqui para você, tá bom? Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia. Esse livro aqui, eu recebo muitos testemunhos dele, sei que vai abençoar você tremendamente, amém? Muito bem. Salmos 91, escreve aí, estou firme. Escreve aí, estou firme. Glória a Deus. Amém? Está firme na rocha, que é Jesus? Então escreve aí, estou firme. Certo? Toda vez que você entrar nas orações aqui, você vai escrever, estou firme. Firme em nome de Jesus. Nada tira a gente da presença do Senhor. Amém? Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel.
Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, te abençoar, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade e a injustiça que aconteceu com você, a maldade. Nós vamos orar, vamos quebrar isso. Jesus nos deu poder e autoridade. Amém? Senhor Jesus, eu oro agora e eu peço ao Senhor, coloca a tua mão sobre a vida de cada pessoa que está fazendo seu pedido de oração aqui nos comentários, cada pessoa que está nessa campanha, nesse propósito, orando em favor da justiça de Deus, orando para que toda a maldade seja visitada pelo poder de Deus, maldade que foi feita, Pai, contra o trabalho dessa pessoa, contra a sua família, contra seus negócios. Meu Deus, tu sabes o tanto que algumas pessoas têm sofrido, inclusive atrasos, pessoas perderam oportunidades por causa da injustiça, mas eu sei, ó Deus, que tu és um Deus justo e como Jó declarou, e nós falamos na oração da manhã sobre isso, o meu Redentor vive, Ele vive e Ele está trabalhando em meu favor. Senhor, que haja justiça no nosso caminho e que toda injustiça contra nós, direta ou indireta, seja visitada pelo Senhor. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei. E nós estamos clamando, Pai, por respostas de justiça e que toda obra de maldade seja visitada agora pelo juiz de toda a terra. Que toda obra de maldade contra a nossa vida, toda injustiça, toda palavra contrária, toda palavra negativa, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vida a essa pessoa e tira do caminho dela tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo que entristece, Pai. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e te pedimos alinha nosso coração ao teu propósito e tira do nosso caminho, Senhor, o que tiver que tirar. Que seja feita a tua vontade. Queremos, Pai, que o Senhor coloque no nosso caminho o que for da tua vontade, as pessoas certas, as conexões certas, as portas certas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que seja quebrado toda a influência do mal. E eu oro, Pai, para que o Senhor levante com poder pessoas que estão se rendendo a Ti, pessoas que estão se entregando a Ti, em nome de Jesus. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente. Toda pessoa que estiver doente, eu oro para que essa pessoa seja curada agora. No nome de Jesus, haja cura total e completa na vida dessa pessoa. E que nenhum mal prevaleça contra a vida dela. Prospera ela, Pai. Derrama da tua graça sobre ela. Dá vida a ela. Dá saúde a ela. E também eu oro para que o Senhor ilumine o caminho dela para sair de todo lugar escuro. Ilumina o caminho dela para sair da depressão. Ilumina o caminho dela para ser livre do medo. No nome de Jesus, que a vida de Deus toque nessa pessoa e que toda doença, todo tumor, toda alergia, todo mal no corpo físico, no sangue dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por problemas metabólicos para que o Senhor restaure a saúde dessa pessoa. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Você agora vai ser um compartilhador. Compartilhe essa oração com 7 casas, com 7 famílias. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Até mais, gente querida. Até amanhã, às 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda.
e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a justiça de Deus em nossas portas. Oramos para que tudo aquilo que pertence a nós, que chegue até nós, e tudo aquilo que foi tirado de nós, desviado ou está em atraso, nós oramos por uma liberação sobrenatural. Por isso oramos por papéis, oramos por documentos, oramos por processos e pedimos uma bênção do Senhor, uma intervenção do Senhor. Pedimos justiça. Senhor, a Tua palavra diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a Tua palavra. E nós colocamos a Tua palavra como escudo na nossa vida. E declaramos, ó Deus, que nenhum mal pode prevalecer contra nós. Por isso, colocamos diante de Ti agora toda injustiça que possa nos atingir diretamente ou indiretamente, para que o Senhor repreenda, o Senhor entre em batalha, como está escrito na Tua palavra: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nossos negócios, sobre nossos projetos, sobre sonhos. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, nos conduza, doce e amado Espírito Santo, em todas as coisas, e que toda a operação do mal contra nós, contra a nossa casa, tudo aquilo que se move contra o Teu projeto na nossa vida, o Teu propósito, Senhor, nós quebramos agora e liberamos uma palavra: não prevalecerá, não prosperará, planos de maldade, laço do passarinheiro, arma forjada na escuridão, não prosperará. No nome de Jesus, declaramos que nada do que possa nos atingir diretamente ou indiretamente tem poder sobre nós. Tem poder sobre o propósito, Senhor, na nossa vida, na vida do nosso cônjuge e na vida dos nossos filhos. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada pessoa que trabalha, de cada empreendedor, de cada empresário, de cada coluna no reino, para que o Senhor possa abençoar mais e mais. Abre as portas, derrama da Tua graça, traga um crescimento, traga um avanço maior para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o orvalho do céu, as bênçãos do Senhor, o favor divino esteja sobre nós. Tu és Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão, por isso declaramos: não haverá falta, haverá abundância, não haverá falta, não haverá perda, haverá fartura, porque a mão do Senhor está sobre nós. Senhor, eu também oro pela saúde de cada pessoa. Guarda aqueles que trabalham, guarda aqueles, meu Deus, que a sua família depende do seu trabalho, do seu esforço, que o Senhor possa dar uma saúde forte a essa pessoa, guardando a vida dela, protegendo a vida dela, restaura a saúde, o corpo físico, Senhor, de cada pessoa que está em oração junto conosco. Oramos em nome de Jesus por milagres de Deus agora. Toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem um problema de nascença, ou que teve uma machucadura, que sofreu um acidente, eu oro por uma restauração total no corpo físico dessa pessoa. Jesus, toque-os com Teu poder. A Tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que os doentes sejam curados agora. No nome de Jesus Cristo. Jesus, nós cremos. Tu és a cura. Tu transforma. Tu tens todo o poder. Derrama da Tua graça. Derrama do Teu favor. No nome de Jesus sobre essa pessoa. Eu oro também para que dentro dessa casa, essa casa seja uma casa abençoada, um lar de servos de Deus e servas de Deus, uma casa onde se tenha alegria de se estar, uma casa onde há respeito, uma casa onde há cumplicidade, uma casa onde há amor, uma casa onde há perdão, uma casa onde a bondade do Senhor está em cada metro quadrado, está totalmente nesse ambiente pela graça de Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos encha da Tua presença. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ser luz para iluminar. Sim, Pai, encha-nos da Tua presença, encha nossas vidas da Tua presença, encha a nossa casa da Tua presença. É o que nós pedimos a Ti, Senhor. Graças Te damos. Deus te abençoe.
Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui. Estamos hoje no 13º dia do nosso propósito. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito. Estamos orando contra injustiça e quebrando obras de maldade. Na semana que vem nós vamos orar por sabedoria e direções especiais. Nós vamos ficar uma semana pedindo sabedoria a Deus. Uma semana. Já fez uma oração assim? Alguma vez na vida você ficou uma semana pedindo sabedoria a Deus? Então semana que vem nós vamos pedir sabedoria de Deus e direções especiais. Quem precisa de uma direção, quem precisa de uma resposta de Deus, nós vamos orar por isso, para que Deus dê respostas. De repente você está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, nem me conhece. Eu estou lhe convidando a buscar uma resposta para esse seu problema. Deus tem a resposta para você. Você pode pensar que chegou aí de paraquedas. Eu digo para você que não. Você chegou aí porque Deus te trouxe. Amém? E você que está aqui nesse propósito junto comigo, escreve aqui nos comentários, estou firme. Glória a Deus. Escreve aí, estou firme. Com os meus pés na rocha, que é Cristo. Aleluia. Amém? Estamos firmes aqui nesse propósito. Hoje é o 13º dia. Amanhã encerramos esse propósito para a glória de Deus e cremos que o Senhor está operando. Amém? Estamos profetizando justiça nas portas e está acontecendo. Bem, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Socorro. E a Socorro escreveu assim para a gente: eu quero agradecer a Deus e ao Senhor. Há 8 dias, minha netinha Ana, de 8 anos, foi internada com uma crise asmática muito forte e um dos pulmões chegou a se fechar. Os médicos já tinham feito de tudo e eu já acompanho as suas lives há um bom tempo e no momento da oração meu filho me avisou que a levaram para o trauma e que se não o estabilizassem, teriam que entubar. Naquela hora eu repreendi em nome de Jesus e durante a oração da tarde o Senhor orou por órgãos e repreendeu doenças. Naquele instante falei o nome da minha neta e foi quando o sobrenatural do Senhor começou a acontecer. Graças a Deus ela começou a reagir e não precisou ser entubada. Eu creio de todo o coração que Deus operou milagres nela. Nas horas seguintes ela só melhorou. Os médicos e enfermeiras não entenderam nada, disseram que nunca viram um quadro como aquele reagir tão rápido. Suas intercessões são muito especiais e poderosas. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família, que Deus os abençoe grandemente. Toda a glória ao Senhor Jesus. Que lindo o teu testemunho, irmã Socorro. Que lindo, que Deus te abençoe, toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, que está em 1 Tessalonicenses 5:23. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Compartilhe agora com 7 pessoas. Se você não é inscrito no canal, lhe convido a andar junto. Vamos andar juntos no profético. E se você puder, tem um sininho aí, clica no sininho e ativa todas as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Amém? Presta atenção nessa palavra, que foi a direção que Deus me deu para te entregar hoje. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa, porque essa palavra, ela nos fala do cuidado com a alma, o cuidado com o espírito e o cuidado com o corpo. Você é um ser tricotômico, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós temos que cuidar dos três, porque nós somos um ser com três partes. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar do meu espírito e tenho que cuidar da minha alma. Como é que a gente cuida do nosso corpo? Alimentando bem, fazendo exercícios para exercitar nosso corpo, tendo hábitos saudáveis, enfim. É uma infinidade de coisas que são necessárias para o seu corpo ele funcionar bem. Se você não cuidar do seu corpo, você acaba ficando doente. Se você não cuida da sua saúde, o seu corpo vai pedir a conta para você disso. Eu achei muito bonito, há alguns anos atrás,
O que Deus falou, e sabe quando esse pastor falou, isso confirmou muito forte no meu coração a respeito disso. Esse pastor, ele fez uma cruzada num país onde centenas de pessoas foram curadas. Foi uma noite extraordinária, uma noite gloriosa. Então, quando ele saiu da cruzada, as coisas estavam fechadas e ele teve que ir, sabe, num lugar onde tinha lanches para comer e ir para o hotel e dormir, que no outro dia ele iria viajar. E isso acontece comigo também. Ontem mesmo nós saímos tarde e não tinha praticamente restaurante aberto, e retornamos para casa. E ele, quando sentou no restaurante, ele olhou pessoas que estavam na cruzada, estavam lá, vieram cumprimentar ele, e quando essas pessoas retornaram para o seu lugar, o Espírito Santo falou para ele: eu curo elas e elas voltam a adoecer porque comem mal. E ele disse que ficou com essa instrução de Deus. Muitas vezes Deus nos abençoa com uma saúde poderosa e está sempre nutrindo o nosso corpo com bênçãos. Você é curado de coisas que você nem imagina. Mas o fato de você não cuidar do corpo, o fato de você não cuidar do que Deus te deu, isso vai trazer prejuízo para você. Isso vai trazer lá na frente uma conta alta para ser paga. E nós sabemos que nós precisamos desse corpo para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. É por isso que o diabo tenta de tudo para destruir o nosso corpo. Ele tenta de tudo e muitas vezes a vida ansiosa que a gente vive, a vida, sabe, intensa, nos faz comer muito. Sabe, você gasta muita energia pensando, você gasta muita energia resolvendo conflitos e às vezes você pode comer mal. É por isso que nós temos que nos reeducar, precisamos cuidar do nosso corpo enfim, essa é a primeira parte. A Bíblia também fala da alma. O que é a alma? A alma, ela é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoção. Você tem que ter um bom equilíbrio na sua alma. Há pessoas que colocam qualquer coisa para dentro da alma e a alma fica perturbada. Então, se você fica ouvindo 10 horas de coisas negativas, sua alma, ela vai ficar negativa. Nós somos frutos do meio que nos alimentamos. Então, se você se alimenta de notícia ruim, de fofoca da vida dos outros, se você se alimenta, sabe, a todo momento de coisas sujas, de coisas imundas que tem aqui nesse mundo, e você coloca para dentro da sua alma, isso vai trazer uma desordem, isso vai trazer um descompasso dentro do seu emocional. É por isso que nós vemos tantas pessoas, inclusive amanhã eu vou transmitir um culto aqui de Orlando, e amanhã eu vou falar muito sobre crenças limitantes. Inclusive, já estava aqui debruçado na palavra hoje, buscando uma palavra de Deus para falar um pouco sobre isso, sobre crenças limitantes, porque as crenças limitantes que existem dentro de nós são resultados de coisas que entraram dentro da nossa alma que nunca deveriam ter entrado. Entenda, seu corpo come, sua alma come e seu espírito come. Como assim você diz? Nós absorvemos e colocamos para dentro, e se não aprendermos a tirar, assim como nós tiramos as coisas do nosso corpo que são descartáveis, nós temos que aprender a tirar da nossa alma também o que é descartável. E a única maneira de você descartar da sua alma aquilo que não serve mais para você é uma vida no Espírito, é uma vida na palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, olha só, olha o que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, de dentro de mim vai fluir um rio, e esse rio de Deus vai levar embora toda a sujeira. Esse rio de Deus vai levar embora toda a contaminação, vai levar embora tudo aquilo que não agrada a Deus da minha vida. Então a minha alma, ela precisa
ela precisa se alimentar da palavra, ela precisa se alimentar da oração, porque a presença de Deus alimenta a nossa vida. Ela precisa se alimentar das coisas boas, dos bons pensamentos. A Bíblia diz que a gente tem que pensar no que é bom, no que é honesto, no que é justo, no que é de boa fama. Então a nossa alma tem que comer comida boa também. Então tem coisas, sabe, tem certos assuntos que jogam você para baixo, tem certos pensamentos que vêm a você, você fica achando problemas onde não existe, e tudo isso é porque a sua alma está contaminada. Você precisa descontaminar essa alma. Você precisa descontaminar essa alma com a palavra de Deus, buscando a Deus, indo num culto, sabe, entrando nas orações, para limpar toda essa sujeirada que o mundo todos os dias tenta colocar para dentro de nós. E a terceira coisa que a Bíblia diz que você tem e que você tem que alimentar é o seu espírito. Nós nos contentamos com um culto por semana, mas veja bem, se você comesse uma vez por semana, você estaria magro, você estaria totalmente desnutrido. É por isso que eu acredito que eu não posso apenas basear a minha fé, a minha vida espiritual. Eu não posso basear apenas, sabe, em um culto. Eu preciso andar com Deus todos os dias. Eu preciso alimentar o meu espírito das coisas de Deus. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso comer das coisas de Deus. A Bíblia diz que a palavra é como o pão do céu. A Bíblia diz que quando eu participo da ceia, eu estou participando do corpo e do sangue do Senhor. Olha que tremendo! Então, existem maneiras de você alimentar o seu espírito, e a oração em línguas é uma maneira de você alimentar o seu espírito. E não pense você que assim como o seu corpo cansa, a sua alma cansa, o seu espírito cansa, tudo dentro de você está sujeito a um desgaste, está sujeito a uma deterioração. E se eu não estiver sempre sendo renovado no Senhor, eu paro no meio do caminho. Então cuide da sua alma, mas cuide do seu corpo também e cuide do seu espírito. Se você cuidar dessas três coisas, a Bíblia diz aqui, o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Inteiramente. O projeto de Deus é que você esteja inteiro no propósito dele, de espírito, alma e corpo. Cuide dessas três coisas. Cuide dessas três coisas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração agora. Eu quero também declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, e quero convidar a todos, amanhã, às 8h30 da manhã, eu estarei ministrando aqui em Orlando, nos Estados Unidos. E se você mora em Orlando ou mora próximo de Orlando e quiser vir para o culto amanhã pela manhã, posso lhe garantir que vai ser uma grande bênção. Amém? Não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, e você vai ser tocado por Deus. Se você quiser participar, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br, e lá no meu site você entra em contato com a minha equipe e eles vão colocar o seu nome na lista para você poder entrar, e vão dar o endereço para você também, e vai ser uma grande bênção. Ontem nós tivemos a Escola de Profetas, foi maravilhosa, foi algo sensacional, e eu sei que Deus tem mais para nós. Amém? É por isso que eu acredito que esse culto está envolvido num mistério de Deus, e amanhã nós vamos saber. Eu convido você a estar junto com a gente em nome de Jesus. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, você pode hoje mesmo ir lá no meu site e ver como você pode ser um parceiro ou entrar em contato com a minha equipe. Desde já, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. É uma nobre missão que Deus me deu para levar a palavra para as pessoas através da televisão. Eu levo a palavra de Deus através dos meus livros, levo a palavra de Deus através do meu canal, através das minhas redes sociais e agora, faz 2 anos já, através da televisão. E eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas através da palavra, através das orações. E você
que é meu intercessor, você faz parte também dessa missão maravilhosa que Deus me deu. Amém? Salmos 91, quero pedir a você que está aí, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha essa oração com 7 pessoas, inclusive você que mora em outro país, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, manda para eles, porque ontem aqui em Orlando, muitas pessoas que vieram na minha escola são fruto de compartilhamento. São fruto de compartilhamento. Olha que tremendo isso. Ou seja, alguém que compartilhou, que mandou a oração para eles. Por isso, compartilhe. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, a injustiça que tenha acontecido contra você. E como eu disse no início da oração, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Maior é Deus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Ele é Deus que faz justiça em favor de nós. E se você tem algum amigo que está passando por uma situação difícil, de injustiça, manda essa oração para essa pessoa. Manda agora, eu estarei orando por ela. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus apresento agora o pedido de oração de cada pessoa que está aqui orando comigo neste momento. E eu te peço o teu favor. Peço que o Senhor livre de todo mal. Peço que o Senhor faça justiça. E oramos, Pai, para que o Senhor cure completamente o corpo físico dessa pessoa. Oramos por uma restauração na sua saúde, uma restauração no seu metabolismo, no seu sangue, nos órgãos internos. Eu oro pela cura total dessa pessoa. E aquele Pai que está hoje se posicionando, que vai cuidar do seu corpo, que vai cuidar da sua alma, que vai cuidar do seu espírito, que o Senhor possa, como diz a palavra que nós lemos, que o Senhor possa santificar essa pessoa inteiramente. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que toda ação contrária na vida dela cesse. Eu oro em nome de Jesus para que toda obra de maldade, toda obra de injustiça seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pedindo o livramento do Senhor, pedindo que o Senhor opere justiça na vida dela, na sua casa, nos seus negócios. Oro também para que tudo que estiver retido, recursos retidos, oportunidades retidas, conexões que não chegaram, eu oro para que haja uma restituição, uma restauração. Oro, Senhor, por pessoas que perderam bens, perderam o casamento ou perderam algum ente querido, que o Senhor possa restaurar, Senhor, restaurar na vida dessa pessoa, inclusive trazer um consolo para dentro da sua alma. Tu podes, ó Deus. Por isso eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abençoe. Oro também, Senhor, para que saia do caminho dela tudo aquilo que for atrapalho, tudo aquilo que for atraso, tudo aquilo que for acidente, tudo aquilo que foi programado no mundo espiritual, tudo que estiver em curso contra ela ou contra a família dela, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também para que toda influência nos ares contra a vida dessa pessoa cesse completamente em nome de Jesus. Senhor, libera da tua bênção, libera da tua graça o teu favor sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor. Amém
e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Amém? Você é um ser espiritual. Você é nativamente espiritual. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na vida de todos. Até mais.